Fala pessoal, tudo bem? A paz de Jesus e o amor de Maria sejam com cada um de vocês. Estamos aqui reunidos hoje, dia 16 de junho de 2020, para a gente poder ler então o capítulo 3 e 4 do Evangelho de Lucas. Vamos iniciar então saudando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, pessoal. Vamos começar lá então hoje na página 1349. Capítulo 3. No ano 15º do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elissânias, tetrarca da Abilina, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e outeiro serão arrasados. Tornar-se-á direito o que estiver torto, e os caminhos escabrosos serão aplainados. Todo homem verá a salvação de Deus. Dizia, pois, ao povo que vinha para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira iminente? Fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa, e não comeceis a dizer: temos Abraão por pai. Pois vos digo, Deus tem poder para dessas pedras suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortada e lançada ao fogo. Perguntava-lhe a multidão: que devemos fazer? Ele respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem, e quem tem o que comer, faça o mesmo. Também publicanos vieram para serem batizados, e perguntaram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não exijais mais do que vos foi ordenado. Do mesmo modo, os soldados lhes perguntavam: e nós, que devemos fazer? Respondeu-lhes: primeira página: não pratiqueis violência, nem defraudeis a ninguém. Contentai-vos com o vosso soldo. Ora, como o povo estivesse na expectativa, e como todos perguntassem em seus corações se talvez João fosse o Cristo, ele tomou a palavra dizendo a todos: eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele tem a pá na mão, e limpará a sua eira, e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas queimará as palhas no fogo inextinguível. É assim que ele anunciava ao povo a boa nova, e dirigia-lhe ainda muitas outras exortações. Mas Herodes, o tetrarca, repreendido por ele por causa de Herodíades, mulher de seu irmão,
e por causa de todos os crimes que praticara, acrescentou a todos eles também este: encerrou João no cárcere. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. Olha que lindo até agora, né? A gente leu a pregação de João Batista, da conversão, e depois Jesus que veio para ser batizado por João. Continuemos então, agora a gente vai ler a genealogia de Jesus segundo o evangelista São Lucas. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos e era tido por filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Jané, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagé, filho de Matate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Judá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadão, filho de filho de Jesus, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonão, filho de Eliassim, filho de Meleia, filho de Mena, filho de Matata, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Bós, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Arão, filho de Esrom, filho de Farés, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Taré, filho de Nacor, filho de Sarugue, filho de Ragaú, filho de Faleg, filho de Eber, filho de Salé, filho de Cainã, filho de Arfajade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jered, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Bom, essa genealogia, se a gente for ver lá no rodapé, diz o seguinte, ó: esta genealogia de Jesus difere sensivelmente daquela que se lê no começo do Evangelho de São Mateus. As diferenças provêm dos ramos distintos que elas nos conservam e que provêm de antepassados comuns. Ótimo. Então esse foi o capítulo 3. Agora a gente vai para o capítulo 4. Esses primeiros capítulos do Evangelho de Lucas é um pouco grandinho, né? Mas continuemos ali que Deus tem muito a falar conosco através da palavra. Então, capítulo 4, versículo 1. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio. Durante 40 dias. Durante este tempo, ele nada comeu, e terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: Se és o Filho de Deus, ordena a essa pedra que se torne pão. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus.
O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe num só momento todos os reinos da terra. E disse-lhe: Dar-te-ei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: Está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e a Ele só servirás. O demônio levou ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem, e que se sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: Foi dito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado, de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Então, aqui a gente vê como foi a tentação de Jesus no deserto. E é a tentação que todos nós temos, que é a tentação do prazer, a tentação do ter e a tentação do poder, do status. Todos nós somos tentados, principalmente por essas três situações: pelo prazer, pelo ter, pelo poder, pelo status. Nós precisamos, como Jesus, vencer as tentações. Jesus vencia porque ele tinha a palavra nele. Ele é a palavra de Deus. Então a gente tem que cada vez mais ler a palavra de Deus para se formar e vencer as tentações pelo poder da palavra. Continuemos ali. Versículo 14. Agora já começa no Evangelho de Lucas a descrever sobre o ministério de Jesus na Galileia. Então continuemos ali. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas, e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E, enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam nas sinagogas tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Então lhes disse: Sem dúvida me citareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-o também aqui na tua pátria. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome em toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A estas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga.
levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, e conduziram-no até o alto do monte, sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Versículo 31. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava-os aos sábados. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo, e exclamou em alta voz: Deixa-nos! Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente: Cala-te e sai deste homem. O demônio o lançou por terra no meio de todos e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros: Que significa isso? Manda com poder e autoridade nos espíritos imundos e eles obedecem e eles saem. E corria a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou-lhe ele a febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-los. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhe o traziam. Impondo-lhes a mão, os sarava. De muitos saíam os demônios, aos gritos, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuravam, e foram até onde ele estava e queriam detê-lo, para que não as deixasse. Então, só retomando aqui, no versículo 41. De muitos saíam os demônios, aos gritos dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuravam, e foram até onde ele estava e queriam detê-lo, para que não as deixasse. Mas ele disse-lhes: É necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois essa é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje o vídeo ficou um pouco maior, porque esses primeiros capítulos ali do Evangelho de Lucas são um pouco extensos. Mas que a gente meditando depois, durante o dia, possamos ver o que o Senhor tem a nos falar com essas palavras. Então que Ele possa nos abençoar, nos derramar seu Espírito Santo sobre nós, e que a Virgem Maria interceda por nós. Que o Senhor nos abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.